Notícias do dia. Ano 6, número 1956. Dia 29 de março de 2022, terça-feira. Aniversário de Curitiba, 329 anos. Aniversário de Salvador, 473 anos. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 22 graus, máxima de 33 graus, Vitória, Espírito Santo. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 4,77. Valor do euro, em alta, R$ 5,24. Índice Bovespa, em baixa, 0,29%, 118.737 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 4,03% valendo R$ 229.122,83. Notícias nacionais. Ministro da Educação pede exoneração do cargo. Na semana passada, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o ministro Milton Ribeiro. A medida foi autorizada pela ministra do Supremo Tribunal Federal Carmen Lúcia. A arrecadação federal cresce 5,27% e bate recorde em fevereiro. A arrecadação superou as previsões das instituições financeiras. No relatório Prisma Fiscal, os analistas de mercado estimavam que o valor arrecadado ficaria em 145 bilhões de reais, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, dia 28, pela Receita Federal. O governo arrecadou 148,66 bilhões de reais no mês passado. Medida provisória define novas regras para o auxílio alimentação. A nova regra pretende fechar qualquer brecha na legislação que permita que o benefício seja utilizado para outras finalidades, como o pagamento de assinaturas de TV, entre outros. Senado vota projeto de lei que proíbe guarda compartilhada a pais investigados por violência doméstica. Proposta que modifica ainda outros procedimentos relativos à alienação parental deve ser votada nesta terça-feira, dia 29. Servidores do Banco Central anunciam greve a partir de 1º de abril. Funcionários querem a extensão dos aumentos aprovados para policiais federais. Desde o último dia 17, a categoria vinha fazendo paralisações diárias das 14 horas às 18 horas. Diz que sem começa a receber denúncia de evasão escolar. A ligação é gratuita. As denúncias também podem ser encaminhadas por meio dos aplicativos de mensagem WhatsApp e Telegram da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Edson Fachin quer levar a ação do Lollapalooza ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Em decisão monocrática, ministro Raul Araújo proibiu artistas de se expressarem politicamente durante apresentações no festival. Polícia Federal apreende 1,3 tonelada de cocaína em embarcação no Rio Sergipe. 3 homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Polícia Federal e BPFROM apreendem embarcação com contrabando no Rio Paraná. Em Foz do Iguaçu, Paraná, 2 paraguaios foram detidos com a mercadoria contrabandeada. Operação Ágata. Receita Federal e Marinha do Brasil realizam ações de fiscalização no Complexo Portuário do Açu, Rio de Janeiro. Foram inspecionados os principais terminais alfandegados. Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 29.852.341 casos acumulados de Covid-19 e 658.956 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 28.550.311 pacientes se recuperaram da doença e há 643.074 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 395.133.886. Aeroporto de Florianópolis é eleito o melhor do Brasil. Iniciativa da Secretaria Nacional de Aviação Civil avaliou a satisfação de passageiros em 20 terminais aéreos. Empresa de carro voador da Embraer quer superar $1 bilhão em receita até 2027. São 340 unidades esperadas no segundo ano de operação, que será em 2027. Até 2030, o número de entregas sobe para 1.000. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Número de ocupados em janeiro atinge patamar pré-pandemia. IPEA aponta que, mesmo diante de uma recuperação mais forte do emprego formal, a maior parte das novas vagas ainda está sendo gerada nos segmentos informais da economia. Caixa lança crédito. Caixa Tem Sim Digital. A solicitação tem que ser feita por meio do aplicativo Caixa Tem. É preciso realizar a atualização cadastral no app. A equipe do banco tem até 10 dias para avaliar a requisição. Dólar tem primeira alta após 8 quedas e fecha a R$ 4,77. No mercado de ações, o dia foi marcado por tensão. O índice Bovespa, da B3, fechou aos 118.737 pontos, com recuo de 0,29%, influenciado pelas ações da Petrobras. Esportes. NBB. Brasília 96, SESI Franca 86. Superliga Feminina de Vôlei. Quartas de final, jogo 2.
Praia Clube 3, Pinheiros 0. Eliminatórias. Seleção terá mudanças para o último duelo contra a Bolívia, já classificada para a Copa do Mundo do Catar. A seleção brasileira de futebol terá alterações no time titular que encara a Bolívia nesta terça-feira, dia 29, no último confronto das eliminatórias sul-americanas. A partida em La Paz, a mais de 3,6 mil metros de altitude, terá início às 20h30, horário de Brasília. Eliminatórias. Peru, Colômbia e Chile buscam vaga na repescagem. As três seleções têm chances de avançar nesta terça, dia 29, última rodada das eliminatórias. O adversário na repescagem intercontinental em junho será um país asiático. Marta é cortada da seleção após sofrer lesão no joelho esquerdo. Com a lesão, a camisa 10 desfalcará a seleção brasileira feminina na data FIFA de abril, quando a equipe enfrenta a Espanha em 7 de abril e a Hungria 4 dias depois. Copa do Brasil. Definidos os 16 duelos da terceira fase, com início em abril, o Cruzeiro, maior vencedor com 6 taças, enfrentará o Remo. Já o atual campeão Atlético Mineiro terá o Brasiliense pela frente. Quem avançar garante prêmio de R$3 milhões da CBF. Sport e Fortaleza fazem primeiro jogo da final da Copa do Nordeste na quinta-feira, dia 31, após definição de datas e horários pela CBF. Disputa do título começa na Arena Pernambuco e termina no domingo, dia 3, na Arena Castelão, na capital cearense. Notícias internacionais. ONU aponta para 1.151 civis mortos na guerra da Ucrânia. Pelo menos 103 crianças estão incluídas nos dados das Nações Unidas. Organização diz que números de vítimas pode ser maior. Ucrânia não abre mão de integridade territorial em negociações. Autoridades ucranianas minimizaram chances de grande avanço na nova rodada, realizada em Istambul, Turquia. Kremlin diz que conversas devem começar hoje. Kiev suspende corredores humanitários para evitar provocações. Corredores humanitários são geralmente organizados a cada dia, a partir das cidades mais afetadas pelos combates, para permitir a retirada de civis. Última ligação ferroviária entre a Rússia e a União Europeia encerra as atividades. Trem ligava São Petersburgo a Helsinki, capital da Finlândia. Linha foi suspensa por causa da guerra na Ucrânia. Países da União Europeia pedem que seus cidadãos se abstenham de lutar na Ucrânia. Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Itália e Luxemburgo desincentivaram europeus a se deslocar até a guerra. Espanha anuncia pacote de 6 bilhões de euros para compensar impacto da guerra da Ucrânia no país. Plano de ajudas diretas para residências e empresas inclui subsídios para combustíveis, além de 10 bilhões de euros em crédito. Afegãs são impedidas de viajar sem companhia de um homem da família. Em 7 meses de governo, talibãs impuseram várias restrições às mulheres, que se viram excluídas de empregos públicos e controladas na forma de vestir. Massacre em arena de briga de galos deixa pelo menos 20 mortos no México. Segundo autoridades, pessoas que estavam no local foram vítimas de mais um episódio da guerra do narcotráfico no país. El Salvador determina regime de emergência por um mês. Pedido foi feito pelo presidente depois que o país registrou 62 homicídios em 2 dias. Menina de 5 anos é a segunda vítima fatal de ataque na Colômbia. Delegacia na capital Bogotá foi alvo de um atentado com explosivos realizado por guerrilheiros dissidentes das Farc. Congresso do Peru debate impeachment de Pedro Castillo. Presidente enfrenta segundo pedido de afastamento desde a vitória na eleição em julho do ano passado. Bloco de gelo se desprende na Antártica. Cientistas registraram o desprendimento de um bloco de gelo do tamanho aproximado da cidade do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na região da Antártica Oriental entre os dias 14 e 16 de março. Essa foi a primeira vez que o caso foi registrado. Eventos históricos do dia. Em 1549, chegada dos primeiros jesuítas ao Brasil. E é fundada a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil. Em 1693, fundação da cidade de Curitiba, futura capital da província do Paraná. Em 1882, primeiro voo no Rio de Janeiro de um balão dirigível, Le Vitória, e terceiro voo no mundo, por Júlio César Ribeiro de Souza. Em 1886, Wilhelm Seiminitz, um enxadrista judeu, vence Johannes Ukertor-Tertortorzuko, um proeminente enxadrista de origem polaco-judaica, e consagra-se o primeiro campeão mundial de xadrez. Em 1973, Guerra do Vietnã, os últimos soldados dos Estados Unidos deixam o Vietnã do Sul. Em 2004, a República da Irlanda torna-se o primeiro país do mundo a proibir o uso do fumo em todos os locais de trabalho, bares e restaurantes. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.